Graças a Deus. Podem tomar os vossos assentos. Eu quero pedir só um pouquinho de retorno aqui ao sonoplasta, esse som tão abençoado. Glória a Deus. Só mais um pouquinho isso, aí tá bom. Aí chegou na medida. Obrigado. Meus queridos, para mim é um prazer imenso, uma satisfação de estar aqui com os amados irmãos pela primeira vez nessa igreja. Para nós é um prazer, uma alegria que Deus possa estar abençoando a todos os irmãos, a todos os visitantes, membros dessa casa tão maravilhosa, aos obreiros que estão em nossa retaguarda. Eu quero agradecer a Deus Pai, a Deus Filho, ao Deus Espírito Santo por essa responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Eu sou oriundo ali do estado de Sergipe, nós moramos em Aracaju e pregamos a palavra de Deus há 16 anos. Estamos na caminhada tentando ganhar almas e povoar o céu. Para mim é um prazer imenso de estar aqui com os amados irmãos. Eu estava em São Paulo pregando o Evangelho de Jesus e Deus, por bondade e por misericórdia, nos trouxe nessa noite até esse recinto. Hoje era para mim estar em outro local, mas eu senti o desejo de vir conhecer os irmãos e de comungar com essa igreja. Eu quero desde já agradecer a Deus pela vida do pastor Joaquim Gramacho e toda a sua família, de nos confiar a tribuna santa desse lugar. Sem perca de tempo, quem trouxe a Bíblia Sagrada, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Abra a Bíblia Sagrada na carta de Paulo ao seu amigo Filemão, versículo de número 1. Filemão, versículo de número 1. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O som está uma bênção, que Deus concede ele assim até o término dessa mensagem. Filemão, versículo de número 1. Amados, enquanto vocês estão aí na pesquisa das Santas Sagradas Escrituras, eu quero dizer que Paulo, ele pregou 38 anos a palavra de Deus, e ele escreveu 13 cartas. E cada carta tinha um endereço, cada carta tinha uma finalidade, cada carta tinha uma saudação. E essa carta é conhecida como carta das prisões. Essa mensagem que Deus nos deu é uma mensagem forte. Eu estava conversando com Deus nessa tarde e perguntando ao mesmo o qual ele gostaria que eu anunciasse, falasse para os amados irmãos aqui nessa noite. Quem achou na carta de Paulo a Filemão, versículo de número 1, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Filemão só tem 25 versículos, não tem nenhum capítulo, só existe 25 versículos. E eu quero congratular-me juntamente com os irmãos. No versículo 1 tem escrito assim: Paulo, vírgula, prisioneiro de Jesus Cristo, vírgula. Só que eu quero que vocês esqueçam o nome Paulo. Fique tão somente comigo: prisioneiro de Jesus Cristo. Diga mais uma vez: prisioneiro de Jesus Cristo. Assim não. Abra a boca. Vamos lá. Prisioneiro de Jesus Cristo. Assim eu não aceito. Mais uma vez. Prisioneiro de Jesus Cristo. Vamos lá. Agora pode sentar dando glórias e honras ao nome do Senhor Jesus. Queridos, não é a primeira igreja Madureira que eu prego. Eu já perdi as contas. Todas as sedes de vocês eu já fui. E eu sei que a Madureira é um ministério que pega fogo. É um ministério que treme na unção.
Eu não sei se essa caminha paralela igual às demais que eu conheço, mas vamos observar. A Bíblia Sagrada ela foi escrita em 3 linguagens: hebraica, aramaica e grega, em um período de 1600 anos. A gente sabe que Deus, ele deu as suas divinas revelações aos seus santos filhos, a homens ao qual ele escolheu para transliterar, para falar-lhes ao amor de Cristo Jesus, a todos aqueles que estavam postos e dispostos para ouvir. É bem verdade que a Bíblia não tem 40 autores, não existe. A Bíblia tem 40 escritores, porque autor só é um, que é Deus. A Bíblia ela foi escrita em um período de 1600 anos. 40 homens tiveram a responsabilidade, a alegria de falar de Deus para o coração da igreja. E quando a gente começa a meditar, a folhear diante das páginas seletivas da Santíssima Bíblia Sagrada, a gente começa a ver grandes histórias, relatos e fatos que Deus ele fez no meio do seu povo. É bem verdade que tem pessoas que têm dificuldade de entender o que Deus fala, o que Deus relata ao coração da igreja. É bem verdade que a gente começa a ver que pessoas que não têm a alegria, não têm audácia, não têm aquele fervor de buscar na santa palavra de Deus, porque a Bíblia ela não pode ser lida, a Bíblia ela tem que ser meditada. Por isso que tem pessoas que não entendem o que a palavra de Deus relata, porque eles passam pela Bíblia como se estivessem passando por um livro comum. Eles não param para meditar, eles não param para analisar, eles não param para pesquisar, para ouvir a voz profética do Senhor. E eu começando a entender que Deus, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, Deus ele tem levantado homens e mulheres de maneiras diferenciadas para fazer uma grande obra no meio da nossa nação. Esse homem aqui, Paulo, que teve a ousadia de profetizar sobre a igreja. Paulo ele foi chamado por Cristo Jesus. A Bíblia diz que Paulo estava com cartas indo no caminho de Damasco, na direção de prender, açoitar a igreja do Senhor Jesus. E Deus envia Jesus e encontra-se com Paulo. Paulo tem uma experiência diferenciada com a presença santíssima do Espírito Santo e de Deus. Todos aqui devem conhecer, devem saber essa história, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre prisioneiro de Cristo, mas eu quero que você fale bem forte comigo, para o diabo ouvir nos quintos dos infernos, que você está presa a Cristo, que você é soldada e soldado de Cristo. Diga bem forte, prisioneiro de Cristo. Não, bem forte, abra a boca com alegria e diga: eu sou prisioneiro de Cristo. Amados, entenda uma coisa: a Bíblia Sagrada é recheada de histórias e relatos. Esse homem aqui, quando Paulo escreve essa carta, ele estava na sua primeira prisão. Era uma prisão domiciliar, aonde ele se encontrava em Roma. E essa relação aqui, esse fato que acontece, relata sobre uma pessoa que se chamava Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo, ele era prisioneiro de Filemão. Filemão, quem era Filemão? Era um homem rico, que ele pagava, ele subtraía, ele era um homem grave. A palavra grave significa rico. Filemão patrocinava a igreja de Cristo Jesus. Filemão conheceu a Paulo. Paulo pregando o evangelho pela Frígia, pelas Panfilhas, por Creta. Paulo ele conheceu Filemão, e Filemão convidou a Paulo para iniciar um trabalho na sua casa. Por quê? Porque naquela época não poderia construir templos como esse, não poderia ter igrejas como essa, não poderia ter nenhum tipo de movimento. A perseguição era grande, mas hoje nós temos a alegria de adorar e de glorificar o nome do Senhor. Deixa eu ver quem veio aqui para adorar. Se você veio aqui para glorificar, então dê um grito de glória bem gostoso. Me coloque esse lugar para tremer, irmão. Olhe para o seu irmão, diga: você é prisioneiro de Cristo Jesus. Não, está muito fraco, irmão. Diga bem
igreja, mas ele tinha um filho, ele tinha uma esposa por nome de Áfia, e tinha um filho por nome de Áquilo, e ele recebeu o evangelho do Senhor. A Bíblia diz que Paulo agora, ele começa a ser preso, e começa a passar lutas e perseguições. Onésimo era prisioneiro de Filemão. Filemão trabalhava nas terras Onésimo trabalhava nas terras de Filemão. Filemão era rico, era um homem que tinha posses de terra, e na época aquelas pessoas que não eram evangélicas nem cristãs, eram escravas dos seus senhores. A Bíblia diz que Onésimo, ele furtou algo que ninguém ainda descobriu, e eu passei a tarde toda hoje, eu fui buscar subsídio longe, eu queria saber o que foi que ele roubou e subtraiu de Filemão, mas a Bíblia em nenhum livro e nenhum paradoxo me disse, mas eu sei que ele roubou e saiu da cidade de Colossos, aonde um Filemão morava, e saiu em direção a Roma. A Bíblia relata que Paulo estava na prisão domiciliar, Onésimo estava em Colossos, aonde Filemão morava. Quando ele chega na cidade de Roma, ele começa a ouvir falar de Paulo, ele começa a ouvir falar da pregação de Paulo. Olhe para seu irmão, diga: Deus vai te usar poderosamente na terra. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: se desperte, porque o que Deus vai fazer na tua vida é muito grande. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem acredita nisso, quem tem glória para adorar o nome do Senhor. Se você verdadeiramente é prisioneiro de Cristo Jesus, então levante a mão e glorifique a Olhe para seu irmão e diga: você é um prisioneiro de Cristo. Não, está muito fraco, irmãos. Diga: você é um prisioneiro de Cristo. Diga para a pessoa que está do seu lado: diga, eu sou um prisioneiro de Cristo. Diga isso também. Diga, eu sou um prisioneiro de Cristo. Aleluia. Amados, escute uma coisa. Quando Onésimo saiu de Colossos, aonde Filemão morava, e tinha uma igreja na sua casa, a Bíblia diz que ele chegou em Roma e ouviu o evangelho, ele ouviu falar da pregação, ele ouviu falar de Paulo, e ele teve a coragem e a curiosidade e a alegria de conhecer Paulo. Quando ele chega perto de Paulo, Paulo começa a pregar para Onésimo, Paulo começa a falar de Jesus para Onésimo, Paulo começa a falar de Deus para Onésimo. Onésimo saiu de Colossos com o nome de bandido e de ladrão. Quando ele chega em Roma, ele começa a ouvir a pregação do evangelho através da boca de Paulo. Olhe para seu irmão e diga: o teu filho que está afastado, a tua filha que está afastada, irmão, profetize isso pelo amor de Deus. Diga: teu filho que está afastado, a tua filha que está afastada, Deus vai pegar e vai transformar e vai fazer dele um pregador da palavra. Quem acredita nisso, abre a boca para adorar. Isso é para quem tem fé, quem acredita. Sabe o que foi que Davi disse? Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Tem gente que na igreja está mais triste do que lá fora. Tem gente que na igreja está com uma cara tão feia de tristeza, mas hoje o que te vê de tristeza vai saltar de alegria. Levante a mão na boca para adorar. Igreja é lugar de ser cheio da unção e da presença do Senhor. Quando Onésimo, senhores obreiros, ouviu a pregação através da boca de Paulo, Onésimo se converteu, Onésimo deixou entrar dentro dele o evangelho de Jesus. Aí a Bíblia diz na carta de João, no capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é liberto da glória, quem é liberto de verdade, não precisa o pregador pedir para dar glória, não precisa o pregador pedir para levantar a mão. Quem é liberto de verdade entende. Deixa eu ver quem é liberto aqui nessa noite. Então abre a boca para adorar. Deixa eu ver quem é batizado no Espírito Santo de Deus aqui. Quem é batizado no Espírito, começa a falar em Espírito com Deus. Igreja, lugar de alegria. Igreja, lugar de receber o
ele estava com medo de voltar. Ele estava com medo de voltar, porque ele não tinha mais cara, ele não tinha mais alegria, ele não tinha mais audácia para voltar, porque na época todos os escravos que saíam por causa de delinquência, eles teriam que ser mortos, teriam que ser matados à espada, eles teriam que ser enforcados, apedrejados até a morte. Quando ele conta isso para Paulo, Paulo disse: fica tranquilo, porque eu vou te enviar para o lugar certo. Olhe para seu irmão, olhe para a pessoa que está do seu lado e profetize isso. Diga: tem gente que está com vergonha de voltar para cá. Diga: tem gente que não tem mais alegria, mas o Espírito vai trazer de volta, porque é prisioneiro em Cristo Jesus, e quem é prisioneiro não se escapa. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Deixa eu ver que tem glória a Deus aqui. Se você é de adorar, então abra a boca para adorar, rapaz. Coloque a tua mão direita no ombro do teu irmão e diga: Deus vai hoje tomar conta da sua família. Isso, eu profetizo isso hoje. Coloque a mão direita no ombro do teu irmão e profetize sobre ele. Diga: Cristo Jesus, ele vai buscar o que é dele. O teu filho que está fora, pessoas que saíram daqui, o Espírito vai trazer de volta, porque o Espírito Santo é poderoso, ele sabe trabalhar. Deixa eu ver quem acredita nisso. Glorifique, exalte, cante, dê glória, fale com Deus em línguas dos anjos, comece a ser renovado pela presença. Quando Paulo ouviu aquilo ali em Hebreus, que Onésimo estava com medo de voltar por causa da lei, a lei dava direito de Filemão matar Onésimo, de Filemão enforcar Onésimo, de Filemão apedrejar Onésimo. Onésimo ficou com medo. Aí Paulo disse: você agora será meu filho, eu gerei você em prisões, deixa comigo. Paulo começou a escrever uma carta, mas não foi para Filemão, foi para o filho de Filemão, que chamava Áquipo, e ele estava junto com teu pai, mas ele mandou a carta. Quando ele recebeu aquela carta, Paulo dizia: eu estou enviando o Onésimo, que antigamente não foi útil para você, mas outrora, agora ele vai ser útil, porque o nome Onésimo significa útil e agradável. Aí Paulo estava escrevendo e dizendo: receba Onésimo como teu irmão em Cristo Jesus, não receba ele mais como prisioneiro, não receba ele mais como escravo, eu gerei ele das minhas prisões, receba. E tem mais, Filemão, se ele te deixou dívida aí, coloca no meu nome, porque eu vou me responsabilizar por tudo. Levante a mão para você pegar essa revelação. A Bíblia diz que você foi comprado por um bom preço, foi preço de sangue. Cristo já pagou o teu pecado. Se prepare que ele vai libertar tua filha, ele vai libertar teu filho, porque a tua casa toda é prisioneira de Cristo. O diabo não vai levar teu filho para as drogas, o diabo não vai levar teu filho para a cadeia, o diabo não vai levar teu filho para o inferno. Levante a mão para adorar. Se você acredita nisso, abra a boca. Levante a mão para receber a presença do Espírito. Abra a boca para adorar, abra a boca para adorar. Deixa eu ver quem tem glória a Deus aqui, quem tem glória para Jesus aqui, quem tem línguas estranhas. Então coloque esse lugar para tremer. Receba-o. Ele voltou para a cidade de Colossos, aonde estava a igreja, aonde estavam as obrigações. Agora olhe para cá, preste atenção, olhe todo mundo para cá. A Bíblia diz que quando ele saiu da cidade de Colosso, ele saiu porque ele roubou. E eu traduzindo isso, tem muita gente que saiu daqui que é Colosso porque roubou. O que foi que roubou? Roubou a paz, roubou a fé, roubou a alegria, roubou a comunhão, roubou a felicidade. Mas
Mas hoje Deus está devolvendo paz para este lugar, está devolvendo alegria. Onésimo vai entrar pelaquela porta. Deixa eu ver quem acredita nessa palavra. Coloque esse lugar para tremer, rapaz. Olha para o Senhor, diga: alguns onésimos irão retornar, porque Cristo Jesus ele vai buscá-los. Eles são prisioneiros de Cristo Jesus. Meu Deus, eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Feche os teus olhos para você sentir a dimensão espiritual que está esse negócio aqui. Aleluia. Eu sinto a unção de Deus. Eu vou pedir ao Espírito Santo para ele trabalhar nos corações aqui nessa noite. Aonde tiver pessoas tristes, abatidas, ele vai alegrar o coração. Eu profetizo que esse ano de 2016, o ano de 2015, talvez para algumas pessoas, foi um ano de tristeza, foi um ano de muito desprezo, foi um ano catástrofe. Mas eu profetizo que esse ano de 2016, essa igreja vai dar uma alavancada, a tua vida vai mudar, a história dessa igreja vai mudar. Quando eu passei em frente a essa igreja, o meu coração chorou, o meu coração tremeu, o meu coração palpitou para me vir aqui. Eu hoje, se eu quisesse fama, se eu quisesse multidão, eu estou agendado hoje para uma da terceira maior igreja de Brasília. Mas depois que eu conheci este homem aqui, eu ainda tenho o joelho no chão. Deus me disse: vai lá que eu quero falar com o meu povo. Levante a mão na boca para adorar, rapaz. Olhe para o Senhor, diga: Deus vai trazer avivamento de volta. Diga: Deus vai trazer poder de volta. Deus vai trazer alegria de volta. Diga no pastor Joaquim: Deus está me dizendo, eu estava orando pelo Senhor nessa tarde, e Deus me disse que vai alegrar teu coração. A tua vida financeira ele vai mudar. O teu coração está triste, o Senhor tem gemido diante de Deus, mas Deus está dizendo: aquieta-te, foi eu que te coloquei aqui, eu vou suprir tua necessidade, eu sou contigo, eu vou mudar a história dessa igreja. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Deixa eu ver quem tem glória, deixa eu ver quem tem aleluia, deixa eu ver quem tem línguas estranhas. Fica a mão na boca para adorar. Oh, recalabaxada, rabaçou de camaragaçada, camaragaí, rababacando que medequemenessa. Levante a tua mão para o céu e se ligue no trono. Peça para Deus te renovar. Hoje é noite de Deus renovar coração aqui nesse lugar. Hoje é noite de Deus mudar a tua história. Hoje é noite que Deus vai trazer o Onésimo de volta. E o Onésimo significa útil. Onésimo significa útil. Tem pessoas que saíram daqui que é útil para Deus e para este lugar. Deus está trazendo alguns onésimos de volta. Deus vai animar esse lugar novamente. O diabo tem pelejado, mas ele já perdeu, porque a batalha já está garantida e vencida em nome de Jesus. Quando o Onésimo chegou em Colossos, quando o Onésimo chegou novamente de onde ele saiu, a Bíblia diz que Filemão recebeu o Onésimo não como escravo, mas como servo e participante da família de Deus. Deus hoje vai buscar teu filho, tua filha, teu irmão, teu vizinho, teu parente, e ele não vai vir como escravo de Satanás, ele vai vir como servo, e Deus vai usar. Sabe quem foi o Onésimo? A Bíblia não diz muito sobre ele, porque o livro de Filemão só contém 25 versículos, mas a história do livro
Mas a história de vida dele foi grande, porque ele se tornou bispo da igreja de Roma. Ele era útil. E quem é prisioneiro de Cristo Jesus, quem é útil, não vai viver muito tempo lá fora, não vai permanecer lá fora, porque o Espírito vai buscar e vai trazer de volta. Talvez o que as pessoas falem e falam ao respeito não seja muita coisa, não tenha muitas folhas para descrever, mas o que você vai fazer para Cristo Jesus vai ficar marcado até o último dia. Porque Deus está hoje mudando histórias de crentes aqui nesse lugar. Deus está mudando histórias de vasos aqui nesse lugar. Diga bem forte: eu sou prisioneiro de Cristo. Diga: eu sou prisioneiro de Cristo. Quem é prisioneiro de Cristo não pode fugir da responsabilidade. Olha para cá. Quando Onésimo, como é esse nome, jovem? Juan. Quando Onésimo saiu de Colossos, ele roubou e fugiu. Por que ele fugiu? Olha para cá, todo mundo, olha para cá. Ele estava fugindo das obrigações, ele estava fugindo da responsabilidade, porque ele era um escravo. E escravo trabalhava arduamente. Ele estava fugindo da responsabilidade. Levante a